É assim que as sociedades civilizadas agem. E o Brasil definitivamente vive um momento de doença coletiva, como todos nós sentimos. E a sociedade gaúcha, pela expressão de líderes da altura, da grandeza desse velho e queridíssimo amigo, que honra a luta pública brasileira, Olívio Dutra, piochado de bombacha, com a voz forte que chama junto comigo o hino nacional, aí diante da perplexidade da técnica, ou da simpatia enérgica, mas simpática e doce do meu velho e querido companheiro, doutor procurador Vieira da Cunha, assim tão intimamente chamado de Vieirinha por todos nós. Não é por acaso a sociedade gaúcha se afirma para a admiração de quem ama o Brasil e conhece a sua história. O que fazem as sociedades sadias civicamente? E até essas expressões estão meio ficando fora de moda. Elas homenageiam os seus do passado. Elas homenageiam os seus ancestrais, elas erguem memórias, elas consolidam ícones, expressões, para guardar a lembrança, imortalizar o exemplo dos seus maiores. E é o que estamos fazendo hoje, em tempos tão trágicos como os que estamos vivendo. O que vocês, gaúchos, estão fazendo para o Brasil e para o mundo é imortalizar a memória de um brasileiro absolutamente extraordinário. Pode-se amá-lo, pode-se odiá-lo, pode-se tê-lo como uma figura absolutamente única da história nacional, mas ninguém pode ser neutro em observar a passagem de Luiz Carlos Prestes pela transição de um Brasil rural, oligárquico, escravista, atrasado, que ele correu para ver de outro jeito. Desde quando jovem tenente arrisca sua carreira, que era uma das raras expressões de mudança, de ascensão social naquele Brasil daquele tempo. Ou você virava padre, ou você virava militar. Aqui e ali ainda podia ser numa capital bancário do Banco do Brasil, dado que D. João fundou essa instituição. E ele arrisca, muito garoto, esta possibilidade de uma carreira segura, bem remunerada, com a ascensão meritocrática, e se lança no tenentismo para denunciar as mazelas trágicas desse país trágico, que infelizmente por média é a nossa pátria. Eu não lhes cansarei, mas também não farei cá um rápido discurso de sobremesa, porque eu vim do Ceará, porque este é um momento muito mais importante do que talvez vocês suponham, pela expressão do que se está fazendo aqui e pela hora que se está fazendo isso no nosso país. O Prestes não era comunista quando se lançou, motivado pela sua indignação contra a miséria, as mazelas, o escravismo, o elitismo. Foi aprendendo a ser, vendo inclusive que nas áreas mais miseráveis, aquele mais devotadamente dedicava seu entusiasmo, o risco da sua vida, foi onde encontrou a mais encaniçada resistência reacionária, manipulada pelo terror, pela mistificação, pela propaganda. Olha como muda pouco o Brasil. É assim que hoje estamos, o nosso país. Nós outros reunidos aqui, um bocadinho dos pequenos, enquanto a maioria esmagadora do nosso povo se aquieta em casa ante o vilipêndio, a destruição e a venda pura e simples do futuro da pátria brasileira. Nós precisamos entender isso, e as sociedades civilizadas como os gaúchos demonstram mais uma vez, fazem essas homenagens por uma dupla razão, ambas nobilíssimas. A primeira é uma expressão de gratidão, a mais generosa das virtudes humanas. Maria do Rosário, obrigado pela sua generosa expressão. Eu também tenho muito orgulho de caminhar ao lado de vocês, do Lula, do Olívio, do Fontana, que está por aqui. E se vamos ferir nossas diferenças, será num debate fraterno, que na hora que o país pedir, precisar ir olhar, não há dúvida. Nós não vamos nos dividir e eles não passarão a depender da nossa força. A gratidão é uma virtude muito nobre, e qualquer expressão de gratidão que a gente contemporânea e a futuro do Brasil devotar a este grande brasileiro, chamado Cavaleiro da Esperança, será pouca ainda. O que esse homem sofreu como ser humano, de amargura, meu caro Jário Jorge,
de perseguição, de sofrimento, de humilhação, de constrangimentos, de expatriação do seu coração de dentro do país a quem ele deu tanto de tudo, merece a nossa expressiva gratidão para sempre. Mas há uma muito nobre ambição nas sociedades civilizadas que homenageia os seus grandes do passado. Há uma ambição absolutamente grande, generosa e respeitabilíssima. Se a palavra ambição pode ser respeitável em algum contexto, é nesse. É o pedir do exemplo. E é isso que os gaúchos estão fazendo, muito mais relevantemente do que a já relevante e merecida gratidão, é chamar Luiz Carlos Prestes, o teu exemplo de abnegação, de patriotismo, de amor, de coragem, de audácia, de subversão, de inquietude, diante de tantas mazelas e tantas desigualdades, está fazendo falta. Está fazendo muita falta. Olha o que estão fazendo na tua casa legislativa, tu que foste senador, Luiz Carlos Prestes. Olha como se comportam aqueles que têm a nobreza protocolar de se afirmarem representantes do povo, se vendem por ninharia, trocam a sorte da nação por nada para cobertar o chefe da sua quadrilha, o vagabundo golpista que usurpou o poder no Brasil. Olha o teu exemplo, Prestes, está fazendo muita falta. O teu exemplo está fazendo muita falta, não só para negar isso, mas também para perguntar ao jovem: e tu, jovem brasileiro de hoje, o que é que vai fazer para amanhã ser lembrado como Prestes? Um grande abraço a todos.